os filhos da nossa nação, deveriam experimentar o esporte, arte, esporte. Vamos entrar na nossa área, que é o esporte. Por quê? Há dois princípios, duas questões que são fundamentais para a vida das pessoas, que é disciplina e resiliência. Disciplina é você executar o que tem que ser feito, fazer o que tem que ser feito, dizer não para os pequenos prazeres para dizer sim para aquilo que você tem que fazer. E a resiliência é lidar com os nãos. Você cai, levanta de novo, vai de novo, vai de novo. Como é que você treina isso, médio? O esporte é uma área clara para isso. Você vai perder, no dia seguinte você volta, está machucado, vai treinar de novo. Então, você vai ser minimamente bem sucedido em qualquer área, em qualquer esporte, se você não for disciplinado. Você tem que falar e repetir, 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 né? Vai lá e... Olá! A prática de atividade física é sempre bom e a saúde agradece. E se a atividade for de modalidade olímpica, aí fica mais interessante ainda. O No Café de hoje será sobre um esporte olímpico, a esgrima. Entrevistamos os mestres de esgrima Giocondo Cabral e o coronel Marcos Abreu, nomes renomados da esgrima brasileira e internacional, que compartilharam muita informação sobre o universo da esgrima. Já convida os amigos e familiares compartilhando o vídeo. Mas antes, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Assista agora a entrevista da edição de hoje do No Café. Está no ar mais uma edição do No Café, que hoje tem um imenso prazer de falar sobre o universo da esgrima. E recebemos como convidado o mestre em esgrima Giocondo Cabral. Tudo bom, Giocondo? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, obrigado pela visita. E vamos falar um pouquinho do meu esporte aí, que é a minha vida. Maravilha. No Café sendo gravado aqui na academia aqui do Giocondo, que fica aqui no coração de Curitiba, aqui no centro, aqui dentro aqui da Sociedade Itália, né? Um local realmente fantástico. Giocondo, a esgrima, quando comparada a outros esportes, como Sim. Futebol, basquete, voleibol, atletismo, né? Nessa comparação, ela ainda fica muito atrás em relação ao número de praticantes, né? De pessoas que praticam o esporte, né? No entanto, nesse século XXI, houve um crescimento muito grande da esgrima, do número de praticantes, número de academias, né? Conta para o espectador agora qual que é a importância da esgrima e o que a gente pode aprender com a esgrima no dia a dia. Bom, a esgrima é considerada, não por mim, mas pelos estudiosos, né, como um dos esportes mais completos. A gente trabalha e desenvolve, né, a força, flexibilidade, a velocidade, o tempo de reação, a acuidade visual, que é ter a noção exata da distância entre um corpo e o outro, a audição, e o tato, principalmente, porque você segura uma arma e a maneira que o teu adversário encosta na tua arma, você, pela sensibilidade, você tem ideia do que ele pretende fazer com você. E tem uma pesquisa de uns 11 anos atrás, em Harvard, que diz que a esgrima é o esporte que mais desenvolve a inteligência do ser humano. Então, a esgrima só agrega, né? Sem contar que o ambiente é muito agradável, é o único esporte de combate que não tem contato físico, senão o atleta é punido. Então, é um esporte seguro, é um esporte bem completo. Quem pratica, adora. E não tem o limite da idade, né? Essa é a parte bacana. Nós atendemos crianças de 7 anos até 70. Ou mais, né? Mas o nosso mais velho tem 70. Legal. E desenvolve muito essa questão do pensamento estratégico, né? Muita estratégia. Os grandes mestres definem a esgrima como o xadrez em alta velocidade. Porque você arma uma jogada sabendo as possibilidades de jogadas do teu adversário, só que tudo isso em fração de segundos. Então o tempo de raciocínio tem que ser muito rápido, mas tudo com estratégia. Senão, já era.
Bacana. Giocondo, conta agora para o espectador como é que funciona aqui a sua academia, como é que é estruturado, como é que funcionam os treinos aqui. O espectador que quiser vir conhecer, quiser vir se matricular, se inscrever, o que ele precisa fazer? Aqui no clube, a esgrima é dentro da Sociedade Thalia. A Sociedade Thalia é uma sociedade de 143 anos, né? Então, é uma sociedade alemã, é um dos primeiros clubes filiados, fundou a Federação de Esgrima do Paraná, a Confederação Brasileira de Esgrima, então é um esporte de tradição na Thalia. A nossa esgrima aqui é aberta à comunidade. A pessoa não precisa ser sócia, nada, precisa vir. Nós oferecemos todo o material, armas, roupa, o que a pessoa precisa, a gente tem aqui. Então, isso é um chamariz agradável, né, para a pessoa vir praticar. Os preços aqui das aulas também são atividades bem tranquilas. Não é assim, esgrima, o esporte de chique, o esporte dos nobres. Não, a esgrima acho que o nosso é o mais barato de todos os esportes, não é desmerecendo, mas assim, porque hoje os esportes têm umas tabelas, né, de academias e tal, e o nosso é diferenciado aqui por ter o apoio da sociedade italiana. Maravilha. Estamos aqui com o Abreu, que é professor aqui da academia aqui de esgrima. Foi campeão sul-americano, né, de florete, né, de 1983, o ano que eu nasci, inclusive, né, Abreu? Faz tempo. Faz tempo. Abreu, conta pra gente ali como é que funciona as regras hoje da esgrima, a questão também da pontuação. Conta aí para o espectador. Olha, isso eu gostaria de fazer até um histórico bem breve sobre isso. Antigamente, há vários anos atrás, na minha época, vamos chamar aí, a gente jogava, que a gente chamava pool, ou seja, se reunia 6 atletas e jogavam entre si, os 3 melhores avançavam, jogavam com mais 3 que saíam de outra pool, até que ficassem 6 finalistas. Esses finalistas jogavam quem fosse o melhor, primeiro lugar, segundo lugar e assim por diante. Mas isso permitia que houvesse muita manipulação. Eu entregava um assalto porque eu sabia que eu desclassificava alguém. E até foi um brasileiro que inventou essa regra, a gente chama hoje, um sistema de classificação. Você reúne 6, 7 atletas em média, reúne e joga entre si. Não desclassifica ninguém, só uma questão de classificação. Classifica todos os atletas e aí joga-se a 15 toques em intervalo de 3 minutos, um de intervalo, 3 minutos, um de intervalo, ou seja, um total de 9 minutos até 9 minutos, ou 15 toques, aquilo que acontecer primeiro. E aí os 15 toques é eliminatório. Eu jogo de que maneira? Eu classifiquei, o primeiro joga com o último, o segundo lugar com o penúltimo, e assim vai, e perdeu, está fora. Até que o campeão é aquele que é invicto. Isso aí foi uma regra desenvolvida aqui no Brasil e que hoje é no mundo todo, ele é jogado assim. Então isso é uma coisa que a gente tem que destacar. Era um coronel do Exército, o coronel Arthur Campos Teles Ribeiro, que foi campeão pan-americano, ele tinha uma bagagem, foi árbitro da Federação Internacional, foi chefe da arbitragem internacional, e aí ele criou essa regra e foi adotada no mundo todo. E nós temos hoje 3 armas. Né? A esgrima ela é voltada para 3 armas. O florete, que é o básico, vamos dizer assim, seria aquela arma que historicamente era de aprendizado, que as crianças aprendiam. Como não tinha os dispositivos de segurança que nós temos hoje em dia, a criança usava um colete de couro. Então só valia tocar no colete, para evitar que tocasse no rosto, na mão ou machucasse. Evoluiu para o esporte hoje. O florete só vale tocar o tronco.
né? Até hoje ele manteve essa regra. A espada, sim, a espada outra arma que ela é para o leigo, é o que fazia os três mosqueteiros, né? Que todo mundo lembra do D'Artagnan, aquela coisa toda. Vale tocar o corpo todo. E é quem tocar primeiro. Não existe nenhuma convenção. Eu posso tocar desde a ponta do pé até a máscara, qualquer parte do corpo tocar, ele é válido. São todas armas de ponta. Tanto o florete como a espada são armas de ponta. Tem um dispositivo na ponta da espada que sinaliza esse toque de ponta. E o sabre é completamente diferente porque ele permite que você toque de lado. Que você toque tanto de ponta como de lado, do jeito que você encostar no adversário, o aparelho vai sinalizar. Só vale da cintura para cima. E aí eu gosto de história, interessante saber, é a arma da cavalaria. Na guerra, o cavalo, como eu digo, ele não tinha pátria. Se eu pegasse o cavalo do inimigo, eu montasse, o cavalo ia me obedecer. Então se preservava muito o cavalo. Por isso que só se atacava da cintura para cima. E hoje evoluiu para a regra do sabre, que é da cintura para cima, cabeça, os braços, vale tocar, mas vale o corte que a gente chama. Vale tocar de corte, vale tocar de ponta, do jeito que você tocar, vai acender o aparelho. Então são essas três armas que nós temos, cada um com a sua característica. E varia muito a questão de arbitragem. A arbitragem é muito diferente entre as três armas, porque exige uma característica bem distinta nas três armas. Então, precisa de uma arbitragem hoje já bem mais técnica, é uma arbitragem técnica, e aí a esgrima, como outros esportes, adotou o sistema de câmeras. Então, nas finais é filmado, e o atleta que se sente prejudicado pela arbitragem, ele pede a revisão do VAR. E são dois árbitros, a gente não chama VAR, né? O árbitro de vídeo e o árbitro principal. Os dois se reúnem, assistem de novo, podem repetir 3 vezes, o certo seriam 3 vezes, na velocidade que eles quiserem, e aí decidem se o atleta tem razão, ou seja, o juiz voltar a decisão dele e der para o atleta, ele permanece com aquela possibilidade de ele pedir mais uma vez o vídeo, né? Então, cada atleta tem direito a apenas dois pedidos de vídeo, desde que se ele mantiver, ele tiver razão, ele mantém o pedido dele. Se ele não tiver razão, ele perde um dos pedidos, só terá mais um. Então, acho que basicamente como é que funciona a esgrima hoje em dia, assim, muito rapidamente. Ah, legal. E Abreu, ela pode ser disputada a esgrima tanto individual como por equipes, né? Sim. A equipe hoje, o que a gente chamava antigamente, é estafeta, ou seja, são 3 atletas que competem contra outros 3, só que uma característica, o assalto ele vai até 5 toques. Então, se eu terminei o 3-2, por exemplo, o outro vai valer até 10. Então, um pode dar 7, ou o outro pode dar 8. E assim vai até 45, né? É o limite máximo. Então, isso é interessante. Nós já tivemos uma experiência aqui no Pan-Americano, aqui que eu digo, um brasileiro do Pan-Americano que entrou perdendo de 40 a 33 e ele ganhou. Fez 45 a 44 e o Brasil ganhou a prova, né? Então sempre o atleta pode buscar, e aí vai muito do técnico, né? Selecionar, a gente seleciona normalmente aquele atleta que a gente acha que tem melhores condições de buscar, como a gente chama, aquele que ele tem condições psicológicas de jogo, obviamente, para suplantar um adversário em maior número de pontos. Então a gente faz isso a gente diz, o individual é do atleta, a equipe é do técnico. O técnico que decide, ele que diz quem vai jogar primeiro, quem joga segundo, é ele que coordena isso. Isso é experiência. Vamos mostrar então as armas que eu falei. Nós temos o florete, que seria o básico, né? Ele é uma arma de ponta, como eu falei, e casualmente eu peguei um canhoto, então nós temos, as armas são diferentes, se é destra ou é canhoto, a arma tem uma característica diferente, ou seja, a empunhadura é diferente para o canhoto como para o destro. Tá? Então esse é o florete,
nós temos aqui, vale tocar só no tronco. E como é que eu sei que eu consigo tocar no tronco? É porque o atleta veste essa jaqueta, que é uma jaqueta de metálica, fio metálico. Ela não tem característica nenhuma de defesa, de proteção. A proteção está no uniforme, mas ela é metalizada. Então, quando a ponta toca aqui, sinaliza, acende. Então, se tocar fora daqui, pode ver, não vai acender. Ou seja, acende não vale, porque a gente chama que é uma lâmpada branca, mas não pontua. Né? E o sabre, como eu falei, vale tocar da cintura para cima, então dá para ver os braços também é o mesmo tecido, é um tecido metálico, tá vendo? Mas da cintura para cima, com a característica que pode tocar na máscara, e aí a máscara também é metálica. Essa é uma máscara de sabre, a proteção aqui, a barbela é metálica e a máscara também é metálica, ou seja, vale tocar na cabeça. Tá? E o sabre é esse aqui. Esse é o sabre, que tem essa característica, a defesa da mão. Como vale dar o corte, é para proteger a mão do adversário, para evitar que machuque a mão. Assim, Então aqui nós vemos que ele protege a mão. E o sabre, ele pode tocar de qualquer jeito. E o último é a espada, que é dos mosqueteiros, como eu falo. Essa também só vale a ponta. Pode ver que tem um botãozinho aqui na ponta, pode observar que é um botão. Tá? E tem um punho, esse é um punho diferente, que a gente chama punho francês. Eu posso jogar com punho anatômico ou punho francês. Essa, por acaso, é a minha espada. Giocondo, daqui a 2 anos, em 2028, vai ter as Olimpíadas, que vão ser em Los Angeles, nos Estados Unidos, né? E o Brasil, né, ainda não tem essa medalha de ouro em Olimpíada, né? A gente tem outros campeonatos, pan-americano, já ganha mundial, mas ainda não tem essa tão sonhada medalha de ouro. Temos grandes atletas despontando no Brasil, vou citar até alguns deles aqui. O Guilherme Toldo, né, que está entre o top 10 ali no mundo, né? Tem a Bia Vulcão, né? Como é que você avalia as perspectivas, as chances do Brasil para a próxima Olimpíada? Dá para sonhar com essa tão sonhada medalha de ouro? Olha, eu acredito no Guilherme Toldo, está lá há muitos anos vivendo na Europa, e ele dedicou a vida à esgrima também, desde pequenininho, e é um moço que treina muito, leva a sério. Hoje ele já está fazendo oficinas para estimular. Então é uma pessoa que merece, e não é só pelo merecimento, ele está chegando, né? Ele ganhou medalha de bronze já numa Copa do Mundo, é como se fosse a Olimpíada. Tem o Alexandre Camargo, que é daqui de Curitiba, mas joga no São Paulo. O Alexandre Camargo também foi terceiro numa Copa do Mundo de espada daí. Então nós temos esses dois, eu acredito que os dois são as nossas armas, assim, né? São os dois atletas que têm condições de brigar por uma Olimpíada, uma medalha olímpica, vamos dizer assim, agora em Los Angeles. E está vindo uma galera nova aí, mas daí é mais para frente. Aí. Se o senhor tivesse a oportunidade
de convidar algumas pessoas para sentar na mesma mesa que você, tomar café com você, que pessoas seriam essas? O porquê delas? O que o senhor diria para elas? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Conhecidas ou não? Conhecidas, de preferência. Sim. Bom, eu gosto muito de conversar com pessoas que vivem o esporte, né? Então, até eu tenho curiosidade, eu gostaria muito de conversar com o Hellman, o técnico do Atlético de futebol, Daí Hellman, e o técnico do Coxa, porque os dois são dois estudiosos do esporte. Eles são doutores em futebol. Eles não jogaram bola lá atrás, mas eles estudaram muito. Então são pessoas que eu acredito que pode haver uma troca boa. Esses dois técnicos, eu respeito muito o trabalho deles. Estou falando do futebol, né? Meu amigo Bernardo Rezende, que faz tempo que a gente não senta para comer ou tomar um café, a gente morou junto no Rio, treinamos juntos, né? Ele é vôlei, eu esgrima. Temos muitas competições juntos. Faz tempo que eu não converso com ele, nem com o Zé, para a gente discutir, porque eles chegaram ao topo e agora perderam medalhas. Então, o que está acontecendo? O que a gente pode fazer para melhorar? Essas são duas pessoas, assim, do sexo masculino, quatro, né, pessoas que eu gostaria de conversar um pouco sobre isso, sobre o esporte. E uma pessoa que eu acho que eu gostaria de trocar para ver como é que funciona a parte esportiva. Eu me apego bastante no futebol, porque tanto o futebol quanto a esgrima desenvolvem muito raciocínio, né? São esportes bem diferentes. Aquela moça que é árbitra de futebol, ela é comentarista do SBT, Nadir, acho que é o nome dela. Ela fala de regulamento, do que poderia mudar no regulamento no futebol e de alguns outros esportes. Eu soube que ela deu umas palestras falando de outros esportes. E ela citou a esgrima como um esporte que não tem contato físico, como eu falei, e que ela gostaria de conhecer a esgrima. Então, gostaria que ela viesse conhecer a esgrima com a gente aqui. Maravilha, já está convidada, viu? Giocondo, se o senhor pudesse mandar uma mensagem, dar um conselho para os bilhões de pessoas que existem no planeta, que conselho que seria esse? Conselho a gente não dá, né? A gente fala sobre os sonhos. Então eu tenho uma regra que eu passo para os meus alunos, meus atletas, que eu uso para a minha vida. Primeiro, você sonha com o que você quer fazer. Vamos pegar pelo esporte. Eu estou sonhando em ser campeão. Eu vou fazer um planejamento com pessoas capazes para eu poder pôr em prática meu sonho. Eu vou organizar as coisas para o meu sonho funcionar. Então eu sonho, eu planejo, eu organizo e daí eu vou pôr em prática aquela organização, aquele planejamento, para eu buscar a realização do meu sonho. Maravilha. Giocondo, obrigado aí pela entrevista dada hoje no Café, uma academia maravilhosa, né? Então, o pessoal de casa, né? Pode vir conhecer aqui. Venham conhecer. Tem aula experimental, é uma delícia. Todo mundo faz, venha fazer uma aula experimental. A gente diz assim, venha ficar uma semana com a gente aqui experimental. Aí a pessoa vai aproveitar mais. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Giocondo. Obrigado a vocês. E agradeço a todos aí que assistiram a edição hoje do No Café. Até a próxima edição. Um forte abraço.